Vamos receber com alegria a pastora Tânia? Vamos, gente. Amém. Que honra. Vem cá, chega, pastor. Estenda as mãos aqui, estende. Pai, está aqui tua filha, ó, que se dispõe a realizar o teu ID, que se dispõe a realizar a tua vontade, e que essa noite se dispõe a ser um canal transmissor para as nossas vidas. Continua usando de uma maneira extraordinária e poderosa. Fortalece cada dia mais os nervos, os ossos, a saúde, tanto da pastora Tânia quanto do pastor Otton, para que esse casal ainda viva por longos e longos e longos e longos anos por esse mundo afora, espalhando o teu amor. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado. Eu sou assim, pastora espaçosa. Eu já te ensinei a usar sofá da outra vez que eu cheguei aqui. Gostei de ver o senhor sentadinho no sofá, viu, pastor? Ficou chique, chique. Chique do último. Graça e paz, igreja. Alegria voltar a esse lugar. Alegria estar, mais uma vez, servindo aos santos que se reúnem neste lugar. Alegria mesmo, alegria reencontrar a pastora. Passou por lutas, enfermidades, mas está aí, em pé, louvando e adorando o Senhor. Linda, maravilhosa, não é? Qual é o título dessa conferência, você sabe? Qual é o título? O futuro. O futuro. Eu me lembro que na minha adolescência tinha uma música, não era música cristã, eu cantava musiquinhas que tinham naquele tempo. E tinha uma música que era assim, bem singela. O que será, será. Aquilo que for, será. O futuro não se vê. O que será, será. Né? E o futuro é uma incógnita para nós. Nós podemos fazer prognósticos, mas a exatidão do futuro só o Senhor sabe. Ele vê o mundo de um alto e sublime céu, de um alto e sublime trono. Ele vê tudo ao mesmo tempo agora, o que foi e o que ainda não foi, é do conhecimento dele. Por isso que tem um texto em Eclesiastes que parece um mistério. Lá está escrito assim, Eclesiastes capítulo 3, diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. E aí vem uma chave espiritual, um mistério. 3,15 de Eclesiastes. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. É interessante, parece que você está vendo uma contradição dos tempos do verbo. O que é, para nós, é presente. Mas quando diz já foi, é passado. E o que há de ser, para nós, é futuro. Também já foi, é passado. É como se estivesse escrito: o passado é passado e o futuro é passado também. Por que está escrito isso? Porque Deus não vê como nós vemos. Passado, presente e futuro, tudo para Ele é a mesma coisa. Na sua onisciência, Ele sabe o que ainda não sucedeu. Na sua onisciência existe a presciência, o conhecimento prévio das coisas que ainda não aconteceram. Por isso Ele pode estabelecer profecias. Ele pode usar homens, usando boca de homens, para profetizar coisas que o homem não tem ideia do que serão. E a Bíblia fala que Ele não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E a Bíblia fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. A profecia é como se fosse um alerta, como se fosse uma advertência para o povo. E Deus usou muitos profetas, muitos profetas. E eu quero
compartilhar com você uma profecia. Predição de coisas futuras. Anúncio do que ainda não sucedeu. Para nós, parte dessa profecia já se cumpriu. Temos uma prova concreta de que essa profecia realmente veio da parte de Deus, porque 2/3 dela já se cumpriram. Falta 1/3 ainda. E quando vemos uma predição de coisas futuras, onde 2/3 delas já se tornaram realidade, nossos olhos têm que estar muito alerta para esse 1/3 que falta, porque com certeza sucederá. Só que antes da profecia, eu quero ler uma palavra de desafio que Deus deu para os ídolos. Ele desafia os ídolos, porque os ídolos não sabem o futuro. Os ídolos nada são. Primeiro ele fala para os ídolos que vocês não sabem de nada. Depois ele mostra aos ídolos o que ele sabe. E o desafio que ele faz está em Isaías 41. O profeta Isaías nasceu no ano 685. E as profecias de Isaías têm 700 anos. 700 anos. Em Isaías 41, o Senhor fala da sua própria grandeza e desafia os ídolos. Em Isaías 41, a partir do versículo 21, ele diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Está falando para os ídolos. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o veremos. Eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis. E a abominação é quem vos escolhe. E no versículo 29 ele diz: eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Como é a pergunta dele? Anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Ídolos, fale o que vai acontecer. Ou relatai-nos as profecias que vocês já fizeram, as anteriores, para que nós possamos saber que elas se cumpriram. Nos diz coisas futuras. Anunciai as coisas que ainda hão de vir. Vai ser a prova de que vocês são deuses. Vai ser a prova de que vocês são deuses, porque Deus que é Deus pode ver o que ainda não sucedeu. Deus que é Deus pode contar o que ainda não aconteceu. E em seguida, depois de desafiar os ídolos a contar o que anunciaram e que tenha porventura acontecido do que anunciaram, depois que ele desafia os ídolos a dizer: me fale coisas futuras, que nós vamos lá na frente comprovar se vocês falaram a verdade, se sucedeu mesmo o que vocês falaram. Aí ele usa o mesmo profeta, a boca do mesmo profeta, para uma profecia. E a profecia é o capítulo seguinte, é Isaías 42. Ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus. Assim diz Deus. O Senhor que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guiarei, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios.
para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois, não a darei a outra, e nem a minha honra às imagens de escultura. E aí o versículo 9 diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes outeiros devastarei, toda a erva farei secar, tornarei os rios em terra firme, secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fazê-los andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, jamais os desampararei, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha. Os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Ele desafia os ídolos a contarem o futuro, para provar que são deuses. Desafia os ídolos a lembrarem o que já contaram como profecia, para ver se profetizaram e se a profecia era verdadeira, ou se eles eram falsos profetas. E em seguida ele usa o profeta Isaías para profetizar algo. Isso aconteceu 700 anos antes da vinda de Jesus. E ele profetiza numa única profecia 2 tempos. Na verdade, 3 tempos do futuro. Lá era futuro. 700 anos atrás, tudo que está nessa profecia era futuro. Tudo, absolutamente tudo. A primeira parte, ele fala da vinda de Jesus como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Diz que ele não clamaria, nem gritaria, nem faria ouvir a sua voz na praça. Não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Está falando da vinda de Jesus como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Está falando da vinda do Messias encarnado num corpo de homem, submetido a um governo abusivo de romanos, submetido a uma igreja farisaica, que não tinha nada do Espírito Santo, era pura letra, e perseguiu o Filho de Deus quando andou na terra. Ele está falando do primeiro tempo, do tempo de um julgamento completamente fora da lei, de uma prisão feita à noite, lá no Getsêmani, por isso os soldados estavam com tochas, quando a lei daquele tempo dizia que só podia prender alguém depois que o sol nascia e até o pôr do sol, fora isso era ilegal. Mas por que ele foi preso ilegalmente lá no Getsêmani? Porque ele não foi levado para o lugar onde os presos são levados. Ele não foi levado para o pretório, lugar do julgamento. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote. Porque os religiosos daquele tempo, pior do que os demônios, eram o grande problema para Jesus. Eles queriam incriminar Jesus de todas as maneiras. Não tinham discernimento espiritual. Jesus se apresenta para eles como Filho de Deus. E mesmo assim, aqueles homens fazem toda sorte de maldade. Levaram Jesus para a casa de um homem, não para o lugar de um julgamento. Lá ele passou a noite toda sendo humilhado, envergonhado e até esbofeteado.
por um servo do sumo sacerdote. A noite toda, em pé, humilhado, envergonhado. E só quando amanheceu o dia, porque a lei permitia, ele foi levado até Pilatos. Só de manhã. E quando aqueles homens chegam com ele diante de Pilatos, Pilatos fala: mas esse assunto parece relativo a vocês, à religião de vocês. Esse assunto não se refere às leis romanas? Porque ele julgaria alguma coisa que se referisse às leis romanas, ao arrepio da lei, um ato praticado fora da lei, a que cabia ele julgar. Ele não tinha competência para julgar a religião. E ele fala isso para os sacerdotes. Esse assunto é de vocês. A competência é de vocês. Mas a saga sanguinária daqueles sacerdotes deixou claro para Pilatos que eles não queriam um julgamento. Eles queriam uma condenação. Um julgamento pode ter uma absorção. Um julgamento pode absorver alguém. Pode dar como inocente ou culpado. Não, eles queriam que houvesse a condenação. Mas eles queriam ficar de mãos limpas. E eles insistem para Pilatos, eles dizem: mas na nossa lei não tem permissão para crucificar. Ou seja, nós não o trouxemos aqui para ele ser julgado, trouxemos aqui para ele ser condenado a uma crucificação. Pilatos ainda teve um momento de bom senso e fala para aqueles homens: mas ele me parece inocente. Agora, como Pilatos viu o olhar de sangue daqueles homens, tentando contentá-los com um pouco, torturou Jesus 40 chibatadas, cortou suas costas nos chicotes, fez ele sangrar de dor, achando que aquilo satisfaria aqueles homens. Mas não se satisfizeram com isso. Chegaram ao cúmulo de pedir Barrabás, a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus. No momento em que Pilatos faz uma inquirição, uma tomada de depoimento, pergunta algo para ele e ele silencia. E ele, ficando quieto, irritou Pilatos, e Pilatos fala: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar e para te libertar? Ou seja, tua vida está em minhas mãos? E você não me responde? Jesus, mansamente, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diz para Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim, se do céu não te fora dada. Ele está dizendo: Pilatos, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que você vai ser o instrumento para fazer isto. E eu sei que o meu Pai vai permitir isso acontecer. E foi o meu Pai que te colocou onde você está. Mas era o Filho de Deus que estava diante de Pilatos. Era o Filho de Deus, era o Messias. A Virgem conceberá, dará à luz um filho. Era o Emanuel, era o Deus conosco. Não tinha dúvidas que era o Messias. A profecia de Miqueias, que também anunciou o futuro, disse que o Messias nasceria em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. De ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. O que há de reinar sobre Israel? Um rei. E tem as suas origens desde os tempos eternos. Não é um rei comum, é o Alfa e o Ômega. Vai nascer em Belém. Outra profecia. Então ele nasce de uma virgem, ele nasce em Belém. Indiscutivelmente era o Messias. E era o Messias que estava diante de Pilatos. Era aquele que nasceu para morrer na cruz e ali salvar a humanidade. E tinha autoridade para, com um sopro, derrubar todo o Império Romano. Tinha no céu uma legião de anjos que ele poderia chamar para lutar em favor dele. Mas nada disso ele fez. Ele submeteu-se a tudo aquilo.
Ele veio como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira parte da profecia. Não gritará, não clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Não vai fazer nada. Ele vai submeter-se. A segunda parte da profecia começa no versículo 10. E diz: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há neles, vós, terra do mar e os seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Versículo 13, o Senhor sairá como um valente. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Escute bem, a primeira parte: não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não apagará a torcida que fumega. Na segunda parte: sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará. Lá está escrito: não clamará. Lá está escrito: não fará ouvir a sua voz na praça. Aqui está dizendo: lançará forte grito de guerra. Parece que está falando de duas pessoas completamente diferentes. Parece que está falando de duas pessoas completamente opostas no comportamento. Uma mansa como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e a outra valente como homem de guerra, que vai derrotar os inimigos todos. Não, ele não está falando de duas pessoas diferentes. Ele está falando da mesma pessoa. Ele está profetizando em um só tempo. Há 2.700 anos atrás, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Quando ele profetiza essa segunda vinda, ele está dizendo aquilo que está no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, valente, poderoso nas batalhas. Ele está profetizando as duas vindas. Isaías não viu a primeira. Se ele nasceu no ano 685, e se a profecia que ele fez aqui, lendo para você, foi escrita 700 anos de Jesus vir ao mundo antes. Então Isaías não sabia de nada. Deus usa a boca daquele homem como um profeta para anunciar coisas futuras. Depois dizer para os dias: o que é que vocês sabem? Vocês sabem nada. Eu vou mostrar para vocês o que é o futuro. Agora tem um versículo aqui que é outro tempo da profecia. O versículo 9. Diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Como se cumpriram? 700 anos não haviam se cumprido. É profecia do futuro também. É como se Isaías chegasse aqui e dissesse: olha, igreja, eu vou lhe falar 3 tempos do futuro. Eu vou falar o primeiro tempo, o tempo em que ele virá como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aí eu vou falar o segundo tempo, que ele já foi crucificado, já ressuscitou dentre os mortos, já subiu aos céus, já está à destra de Deus. E agora está aguardando para voltar. As primeiras predições já se cumpriram. Então, essa parte é para o tempo que se chama hoje.
Porque eu e você sabemos que a primeira predição já se cumpriu. A igreja sabe que houve a crucificação. O mundo sabe. O mundo foi dividido entre antes e depois daquela cruz. Todo mundo sabe que já se cumpriu a primeira. Então o versículo 9, Isaías está dizendo, olha, fiquem ligados, sabe? Porque a primeira já se cumpriu. Então não tenha dúvida que a segunda acontecerá. Fique ligada, igreja, fique ligada. Fique ligada, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele mesmo profetizou a sua volta. Ele diz, verão, o Filho do Homem vem nas nuvens com poder e grande glória. Ele virá. As profecias vão se cumprir. Nenhuma delas vai ficar fora do cumprimento. Agora observe bem que no final do primeiro tempo está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra, e nem a minha honra a imagens de escultura, porque primeiro ele afrontou as imagens de escultura, para depois lançar a palavra profética do futuro. Ídolos, vocês não são nada. Nada. Vocês não sabem nada. Vocês são só vento e vácuo. E a primeira parte ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra as imagens de escultura. E a segunda parte termina como? Aquela que diz que ele sairá como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Termina dizendo, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Deus abomina a idolatria. Quando ele fala das profecias, das coisas futuras, do tempo que virão, ele deixa muito claro que só há um Redentor, só há um Salvador, só há um Remidor de toda a humanidade. Que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que só há um caminho que leva a Ele. Todos os caminhos vão levar a Deus, todos. Mas vão levar a Deus para um julgamento. Vão levar para um trono branco, onde o Supremo Tribunal do Universo está instalado, para julgamento das obras e a condenação ao inferno daqueles que não se entregaram a esse Redentor, que veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, para comprar pelo seu sangue homens de todas as raças, tribos e nações. Está escrito. E já que estamos falando de profecia, já que estamos falando de futuro, predição de coisas futuras, anúncio do que há de acontecer. Apocalipse 5 diz, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão, e reinarão, e reinarão sobre a terra. Escute bem. Olha o tempo do verbo, digno é o Cordeiro de abrir o livro e tirar o selo. Porque foi morto, é tempo passado do verbo. Quando João escreve isso na ilha de Patmos, ele já havia sido morto. A primeira parte da profecia já havia se cumprido. Jesus já havia morrido na cruz como homem ressuscitado e já havia subido aos céus, e os seus discípulos já estavam por toda a terra pregando o evangelho, e João já estava velhinho, já estava na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos recebe a revelação do Apocalipse, e lá na revelação do Apocalipse João escreve, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. É passado, já havia acontecido. E com o seu sangue comprou. Já havia comprado. Povos de todas as raças, tribos e nações. E os constituiu, é tempo passado também do verbo. Constituiu é passado. Comprou e constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. E reinarão é futuro. E reinarão sobre a terra. É uma profecia que fala do passado e fala do futuro também. Sois reis e sacerdotes. Para implantar o reino do Senhor Todo-Poderoso nessa terra. Por isso que Pedro fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real é um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que traz o céu para a terra. E o rei é o que governa na terra. O reino sacerdotal está na terra, mas está linkado com o céu. Um novo e vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado. Nós estamos com os pés na terra, mas nós temos acesso livre ao trono da graça. Para de lá buscar o que precisamos, de lá buscar o que necessitamos. E com Ele governar nessa terra onde estamos colocando os pés. A terra que Ele deu para que nós dominássemos nela. Quando Ele fez o homem, Gênesis 1:26, está escrito que também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tem Ele domínio. Sobre os animais que voam, que nadam, que rastejam, sobre todos os animais, sobre toda a terra. Essa é a parte do rei, é o domínio. Mas nesse domínio tem que haver uma dependência de Deus. Porque como sacerdote, como aquele que tem acesso livre a Deus, é que eu vou poder fazer o domínio perfeito. Fazer tudo aquilo que Deus espera que eu faça para implantar o seu reino nesta terra. E esse reino, por acaso, é a minha herança. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E continua Pedro: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o tempo que se chama hoje. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Ele já veio, já morreu na cruz, já me comprou. Com o sangue derramado, pagou o preço altíssimo da minha vida. Já arriscou o escrito da dívida que era contra mim. Satanás não tem mais do que me acusar, porque já me arrependi dos meus pecados. E o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Para quê? Só para eu ficar esperando a vida eterna? Não! Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que está escrito no versículo 9. As primeiras predições já se cumpriram, coisas novas eu vos anuncio. Ele vai voltar, eu estou dizendo que ele vai voltar. Enquanto ele não volta, você está aqui na terra, você é o corpo de Cristo, você é a igreja, comprada por um alto preço, e é através da sua vida que Deus vai agir na terra. E quem vai proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz? Você. Diga para quem está do teu lado: é você. É você. É você. Queridos, eu tenho sentido um incômodo muito grande. Eu vou compartilhar com vocês. Daqui a poucos dias, a hora que Deus disser chegou a hora, eu vou fazer um vídeo. E esse vídeo vai ter um nome. Você vai saber, porque soube em primeira mão dele. Esse vídeo vai se chamar Cavalo de Troia. Cavalo de Troia foi uma estratégia dos gregos para entrar em Troia, para acabar com Troia, com um presente. Havia uma guerra que durava 10 anos, e a guerra era feita extramuros.
E não conseguiu os gregos vencerem os troianos. Aí os gregos inventaram um presente, um big de um cavalo de madeira, para entrar dentro de Troia. E o inimigo entrou escondido dentro daquele cavalo. A igreja do Senhor deste tempo, que se chama hoje, que já tem a certeza de que cumpriu a primeira parte da profecia, que ele restou. E como o sol brilha lá fora, pode dizer, vai se cumprir a segunda parte. Está infiltrada. Está infiltrada. Cheio de falsos ensinos. Cheia de mimimis e coisinhas que não proclamam as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Milhares de coisas são colocadas em primeiro plano. Mas aquele que veio, morreu na cruz, que comprou essa igreja por um alto preço, está virando coadjuvante só. Não é o ator principal. Quando, na verdade, ele é a razão de estarmos esperando uma vida eterna. O que será já foi e o que não será também já foi. Tudo vai acontecer, querido. Tudo. Nós temos que ter um foco. O nosso olhar tem que estar voltado para o autor e consumador da nossa fé. O único que foi ao inferno, arrancou as chaves da morte e do inferno. O único que pode nos resgatar. E sem ele nada podemos fazer. Não troque as verdades espirituais da palavra por modismos. Não troque as verdades bíblicas por novidades que são lançadas no meio da igreja. Abre os teus olhos. O cavalo de Troia era um presente. São coisas que chegam como se fossem presentes. Parece tão bom. Mas tem o intuito de Satanás de infiltrar-se no meio da igreja, para que a igreja desvie o foco desse momento espetacular que está sendo esperado. O encontro da noiva com o noivo, da igreja com o seu Senhor. Abre os teus olhos, igreja. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Já aconteceu. Tão certo como amanhã sucede à noite, vai acontecer a segunda parte. E quando ele voltar, ele vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Não se perca. Não se deixe atrair por seduções de coisas que parecem muito boas. Fique ligado. Fique ligado. Às vezes, queridos, nós temos apenas a primeira unção. Nós temos aquela unção da nossa conversão, onde entregamos a vida para Jesus e escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas espiritualmente somos meninos. Não discernimos o bem e o mal. Não temos os olhos abertos para discernir o que é errado. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 em diante, ele fala: eu tenho muitas coisas para dizer, difíceis de explicar. A partir do versículo 11, ele diz: vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, mas ainda é preciso que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. É como criança que precisa de leitinho ainda. Imaturos, não cresceram. E ele diz: mas aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, a comida boa, a comida grossa,
Hoje comemos uma comida grossa. Fomos num restaurante nordestino. A comida grossa, a comida boa é para os adultos, para os adultos, para os adultos, para os adultos. E quem são os adultos na palavra de Deus? Quem são os maduros? Lá está escrito na carta aos Hebreus. São aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os adultos são aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Físicas? Academia? Não. Intelectuais? Seminários teológicos? Não. Que faculdades são essas? O texto diz que tem em suas faculdades exercitadas para discernir. Não somente o bem, mas também o mal. Está falando de discernimento espiritual. E discernimento espiritual não se adquire em faculdade. Em suma, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: desenvolva-se espiritualmente para você discernir bem e mal, discernir luz e trevas, porque você vai chegar num ponto que as trevas serão tão permanentes e rodeando você que, se você não ficar esperto, você vai cair. Abre os olhos espirituais, Deus está dizendo para nós. Abre os olhos espirituais. Foge daquilo que parece verdadeiro, mas que não é. Notas falsas são muito parecidas com as verdadeiras. Muito semelhantes. Mas não são iguais. E só pelo Espírito Santo que uma igreja vai poder discernir luz e trevas. É só uma igreja cheia de Deus que vai discernir luz e trevas. Que vai dizer: isso não serve para mim. Essa procedência é maligna. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Ele já veio, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou. E ele vai voltar. O nosso futuro é esse. O futuro da igreja é encontrar com o Senhor nos ares. Agora, essa noiva precisa estar limpa. A Bíblia diz: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem heresias, sem mentiras, sem falsos ensinos, rejeitando as falsas profecias, renunciando aos vínculos espirituais com trevas, a ponto de Satanás poder chegar e dizer para nós: que tenho eu contigo? Nada, nada. Eu quero deixar você desafiado para voltar amanhã. Nós vamos orar ainda. Orar pedindo a Deus discernimento espiritual. É o melhor dom que você pode buscar diante de Deus. Mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outro dom. É o dom de discernir luz e trevas. De saber o que é verdadeiro e o que é falso. Para que você, no final dos tempos, nesse dia glorioso da sua volta, não escute ele dizer: não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas antes de orar, eu quero compartilhar algo com você. Também você vai saber em primeira mão. Essa igreja está recebendo coisas em primeira mão, né? Quem Ele é? Quem é aquele que é soberano e acima de tudo está?
Quem é aquele que criou o mundo e tudo que nele há? Quem é aquele que faz justiça no Supremo Tribunal Celestial? Quem é aquele que ama o bem e odeia o mal? Que Deus é esse? Quem Ele é? Quem é aquele que é poderoso, tremendo e majestoso? Quem é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente? Quem é aquele que jamais fala e nunca perdeu uma batalha? Quem é aquele que transforma trevas em luz pelo milagre da cruz? Que Deus é esse? Quem Ele é? Ele é o grande eu sou. Ele é o último e o primeiro, o Deus verdadeiro, o eterno e justo Rei. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus e fora dele não há Deus. Ontem à noite eu escrevi isso. Ontem à noite. E quando eu escrevi isso, eu comecei a pensar na grandeza desse Deus que vai ficando em segundo plano na vida de muitas pessoas. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que está no controle de tudo. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no lugar de todos os homens. Um Deus que não desiste do homem, que para ele o homem é maior do que o seu erro, é capaz de perdoar, basta que o homem se arrependa. Um Deus glorioso, grandioso, poderoso, tremendo. Como o homem pode se esquecer desse Deus? Como pode ter outras coisas em sua vida mais importantes? Pastora, mas eu estou buscando coisas que são importantes para mim. Pois é, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer 2 orações. É você quem vai fazer. Normalmente você fica dependendo do pastor orar por você. Mas a sua oração tem tanta eficácia quanto a minha. Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. A sua voz é ouvida no céu. O véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto e a sua oração chega lá também. E você é um reino sacerdotal. E você é rei sacerdote. E como sacerdote, chega lá a tua oração, o teu pedido. Eu quero desafiar você a orar por discernimento espiritual. E quero que você clame isso diante de Deus. Para que você possa ver à sua volta aquilo que não serve. Aquilo que não procede do Pai, aquilo que procede de homens. Ore, clame, levante sua voz. Faça do jeito que você quiser, em pé, sentado, ajoelhado, deitado. Eu vou orar também, eu vou orar para mim. Mas vamos levantar a nossa voz. Vamos levantar a nossa voz. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do teu trono de graça, Senhor, essa palavra. Coloco diante do teu trono de graça, Senhor, essa palavra que o Senhor me entregou. Coloco diante do teu trono de graça, Senhor, o que o Senhor trouxe hoje para essa igreja. E percebo, Pai, que precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, Senhor. Porque as primeiras coisas já sucederam e coisas novas acontecerão e nós não podemos nos perder, Pai, nesse tempo em que a igreja se prepara para o encontro com o noivo. Precisamos enxergar a verdade, precisamos enxergar o que serve e o que não serve. Precisamos aprender a separar luz e trevas como o Senhor separou desde o começo da criação. Precisamos chegar num ponto, Pai, em que nada de trevas haverá em nós. Portanto, Pai, dá-nos um discernimento espiritual. Ajuda-nos a discernir entre bem e mal, entre luz e trevas. Ajuda-nos a identificar as artimanhas do maligno. Ajuda-nos, Pai, a ver aquilo que Ele prepara para nos tirar
do glorioso momento que é o encontro com o teu Filho na glória, na eternidade. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Talvez tenhamos só a primeira unção e estamos vendo homens como árvores andando. Mas se o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos ver homens como homens mesmo, como eles são. A segunda unção será maior do que a primeira. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que vejamos tudo que o Senhor tem para nós neste tempo, porque queremos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E como poderemos fazer isso se haverá trevas ainda em nós, Pai? Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Dá-nos a conhecer aquilo que é luz, Pai, e rejeitar aquilo que é trevas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a segunda oração que você vai fazer, você, não eu. Você vai clamar diante desse Deus aquilo que você precisa, o que você necessita. Ele é Deus, Ele tem para você. Ele é Pai, Ele te ama. A Bíblia diz que quem deu o Filho, que mais não nos daria. Às vezes você vai de igreja em igreja, campanha em campanha. Ele quer ouvir você falar. Ele não quer intermediário. O único intermediário é o Filho dele, que também intercede por nós. Assim como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Chegue a Ele e diga o que você precisa, o que você quer. Diga a Ele a sua necessidade. Eu vou só concordar com a sua oração. Ele é o poderoso de Israel. Ele é o eu sou. Passado, presente e futuro estão diante dele ao mesmo tempo. Ele sabe o que é melhor para você. Pede o que você precisa, mas termine a sua oração dizendo: mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. Porque o futuro é o Senhor quem conhece. Entrega para Ele o seu problema. Entrega para Ele a sua luta, a sua dificuldade. Entrega nas mãos dEle. Faz essa oração agora, eu vou concordar com ela. Eu vou ligar na terra. Mas abre a tua boca e ore. Seja qual for a tua necessidade. Ore. Eis aqui o teu povo orando, Pai. Clamando diante do Senhor, pedindo. Se eles estão pedindo, são coisas futuras ainda. Eles estão pedindo coisas que ainda não têm. São coisas futuras. O Senhor é o Deus que vê o futuro, sabe o futuro, conhece o futuro. O Senhor é o Deus que sabe se o que estamos pedindo é bom para nós ou não. Então, Pai, ouve o pedido deles. Atenta para a petição. Mas, Pai, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça. E só aconteça, Pai, aquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair no engano, não nos deixe cair na tentação, não nos deixe cair na mentira, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E amém, igreja!